Vamos lá, amores. Deixa eu só admitir a galera aí. Para nós continuarmos. Então, amores, falamos aqui, né? Poucos alunos entrando aí, estão entrando atrasado pra caramba. Já tem 14 alunos, Camille vai entrar agora. Vamos lá, tô anotando isso tudo, hein? Vocês têm que entrar no horário normal, hein? Vocês estão cagando o pau legal, hein? Estão entrando depois, estão entrando atrasados. Entra a hora que vocês querem. Show de bola, beleza. Não se esqueça de colocar os nomes aí, tá? Já que é o nosso último tempo de hoje. Então, é importante que sempre vocês fujam ao senso comum. Por isso que é importante demais, né, sempre treinarmos em relação a obtermos conhecimento a respeito do assunto, né, para nós realmente fugirmos ao senso comum. Show? Redação que vai beirar o senso comum, né, ela vai ter uma nota, né, regular de acordo com o que os outros escreveram. Por isso a importância, né, de obter conhecimento para que façamos uma redação, né, que fuja ao senso comum, que tenha uma argumentação diferenciada. Show? Isso conta bastante. Quando o corretor pega e vê, na verdade, que seus argumentos, né, eles foram parecidos com os demais, né, não teve nada de diferente, né, não teve nada de criativo, você não colocou nada, você não pontuou, né, um filme, você não usou uma série, você não colocou... É importante que nós tentemos ser criativos o tempo todo. Eu posso relacionar uma série àquele tema proposto, eu posso relacionar um filme, uma música, eu tenho que ser criativo, cara, para que realmente eu fuja ao senso comum, para que eu fale, né, que eu argumente diferente dos demais candidatos. Então, para isso, para que eu fuja do senso comum, é importante demais que também, né, que vocês sejam, né, que nós sejamos criativos realmente, que nós busquemos coisas que os demais, até alguns alunos meus, quando forem relacionar, né, a relação dos idosos, né, como é que os idosos são tratados no Brasil, na sociedade de forma geral, eles colocaram aquele filme Up, né, aquele velhinho, né, que sei lá, alguns colocaram o filme Up, outros colocaram, né, trouxeram livros, né, também, referências que ninguém mais colocou. Então, assim, é isso que faz com que nós, né, com que vocês fujam, né, ao senso comum. Tranquilo? Refere-se a conceitos considerados, né, irrefutáveis, partilhados. Então, assim, por isso que, né, assim, com certeza muitos alunos, muitos candidatos vão falar a mesma coisa que vocês. Por isso a importância demais dessa busca incessante, né, cara, por conhecimento, para que, né, você tenha assunto diferente dos demais, tá? Tô ficando até redundante aqui, perdão, galera. Então, argumento com base em evidência são aqueles fatos que comprovam a tese e confirmam crédito ao texto, né? Então, são dados estatísticos, pesquisas, informações comprovadamente científicas, né? Ou seja, de fontes sérias. É importante que vocês coloquem isso tudo. É importante que quando eu vejo uma redação produzida sem alguma fonte, sem algum dado, sem pesquisa, sem informações comprovadas cientificamente, eu já tiro o crédito, entendeu? Então, é importante que vocês se atentem a isso, a informar dados, a informar, né, informações, show, que sejam comprovadas cientificamente, perfeito? É importante demais que isso apareça. É importante que vocês sempre como é que se diz? Comprovem tudo aquilo que vocês estão falando. Eu não posso deixar nada em aberto. Então, se eu falar, né, que o preço, sei lá, o que a crise não caiu está, que a crise no Brasil, perdão, a crise financeira no Brasil está cada vez mais alarmante. Tem que colocar dados, tem que apontar dados, desemprego, tem que apontar alguns dados. É importante que sempre informemos tudo aquilo que nós colocamos no texto. Eu não posso deixar nada em aberto. O corretor vai tirar ponto, né, meu quanto a isso. Tranquilo? Então, argumento com base em raciocínio lógico, estabelece uma relação de causa e consequência. Muitos alunos meus já desenvolvem, né,
a redação com relação de causa e consequência, para que não se prejudiquem a sequência ordenada, né, dos parágrafos, nem o sentido geral do texto. Então, assim, causa e consequência. Tranquilo? Mantenha a coesão e coerência entre as palavras, né, e entre parágrafos. Então, assim, argumento com base no raciocínio lógico. Por que causa e consequência? Botar as causas, né, e a consequência daqueles problemas, o motivo, a razão e a consequência. Muitos alunos já fazem, né, já montam a redação desta forma, a relação de causa e a consequência. O que causou, né, aquele problema ali, o que trouxe aquele problema e quais são as consequências dele, né? E assim, ao final, você vai propor a solução para aquele problema, já que o Enem vai tratar, né, de uma problemática, de um assunto, né, conflituoso, de um assunto que vai cobrar, que vai, né, exigir de nós, né, proposta de solução, eu posso desenvolver o meu texto com causa e com essa consequência, com essa relação. Show? A importância dos exemplos. Os exemplos dão vida ao texto, cara. Esclarecem o raciocínio, iluminam a compreensão. Então é importante que sempre, né, cara, intensifiquem um processo de persuasão, expondo as ideias de modo concreto. É importante demais que eles apareçam. Vejo várias redações, né, que não apresentam para nós, né, exemplos, nem dados, nem nada. É importante demais que isso apareça, tá? Na minha parte do desenvolvimento. É ali que eu vou justificar, que eu vou explicar, é na parte do desenvolvimento. A introdução é somente o que? Apresentar a minha tese, perfeito? Ou, caso eu queira, deixar claro para o meu corretor os argumentos que eu vou desenvolver abaixo. Tranquilo? Mas, né, muitas vezes a tese já traz para nós já isso. Já evidencia para nós, né, os argumentos que você vai desenvolver, né, para confirmar a opinião que você tem em relação ao assunto. Show de bola? Então é importante demais, né, dos exemplos, os dados, tudo que vai comprovar, né, e passar nisso, né, uma confiança, uma credibilidade ao seu corretor. Tranquilo? Não só ilustram o texto, mas levam o leitor a sentir, a pensar, a viver. Então, assim, tudo que você for colocar, amor, se você ler um livro, cara, a importância de ler é muito grande nesse processo, é muito grande. Naquele texto lá que eu mostrei você lá passado, né? Nas aulas passadas, aquele aluno que fez um texto que ele racionou um livro que estava lendo, né? Há um livro que ninguém mais colocou. Repara que aquele livro ali, na redação do Enem daquela época, ele tirou nota 1000. Aquele livro que ele colocou ali para fazer, né? Para fazer essa comparação com um tema que foi dado a ele, né? Ninguém mais colocou, somente ele. Então é importante demais. Vamos dizer que o assunto seja miséria, né, cara? Então a crise econômica é miséria. Então, assim, eu vou apontar algum livro que eu li, eu posso apontar alguma coisa que ninguém mais apontou. Então, por isso é importante essa busca, tranquilo, por leitura e a busca também, né, por argumentos novos, por argumentos, né, que ninguém mais vai usar, por argumentos que vão fugir, vão fazer com que o meu texto fuja ao senso comum, tranquilo? Quando eu falo senso comum é que todos vão falar sobre a mesma coisa, tá? Aí coloquei aqui uma proposta da redação da FUVEST e uma dissertação que obteve nota máxima, sabe como o texto foi desenvolvido. Então, apresentação do tema e do ponto de vista, exemplo A, B e C do passado apresentados na sequência, vocês vão ver que são os exemplos ali que são usados. Exemplo D do presente, apresentação dos porquês, afirmação do ponto de vista. Ela colocou tudo assim em cores, ó. Foi tudo colocado em cores para vocês, tá vendo aqui, ó? Então, Terra de Cegos. Há um conto, né, desse H.G. Wells, chamado A Terra dos Cegos, que narra o esforço de um homem com visão normal para persuadir uma população cega de que ele possui um sentido do qual, né, ela é destituída. Fracassa e, afinal, a população decide arrancar-lhe os olhos para curá-lo de sua ilusão. Então, na FUVEST foi pontuado esse conto, né? Então, discuta a ideia central do conto, comparando-a com o do dito popular, né? Em Terra de Cego, quem tem um olho é rei. Isso aqui parecia muito, na Natália voltou a aparecer. Em sua opinião, essas ideias são antagônicas ou você vê um modo de conciliá-las? De conciliá-las. Então, aqui é um conto, né? Você vai ler o conto, né, e vai fazer a comparação, vai comparar, né, com o ditado popular: em Terra de Cego, quem tem um olho é rei. Vamos ver como é que ela pontua aqui a redação, como é que ela escreveu a redação para nós. Então, a audácia de chegar à frente, ó, 10 certinho, ficou muito grande, foi muito pouco extenso o seu título. É importante que não façamos títulos, né, muito extensos, perfeito? Tem que ser no máximo 3 palavras, não tem ponto final realmente. E as iniciais, somente as iniciais são maiúsculas, somente as iniciais são maiúsculas. Como o texto aqui, né, escrito, né, pelo Word aqui bonitinho, ela ficou toda maiúscula, tá? Então, a capacidade de estar à frente do seu tempo. Então, a capacidade de estar à frente do seu tempo quase nunca confere ao seu possuidor alguma vantagem, né? A dureza das sociedades humanas em aceitar certas noções desmente, não raro, o ditado popular
que diz que em terra de cego, quem tem o olho é rei. Então, já colocou opinião, tá vendo aqui, a dureza das sociedades humanas em aceitar certas noções, desmente, não raro, o ditado popular, né? Que, infelizmente, né, em terra de cegos, quem tem o olho é rei. Show? Então, aqui ele colocou ali de cara, ele começou o tópico frasal, a capacidade de estar à frente do seu tempo quase nunca confere ao seu possuidor alguma vantagem. Então, por essa aqui, ele confirmou a dureza das sociedades humanas, né, em aceitar certas noções, desmente, não raro, o ditado popular de que em terra é de cego, quem tem o olho é rei. Show? Porque a capacidade de estar à frente, né, de seu tempo quase nunca confere ao seu opositor alguma vantagem. Então, por isso que ele vai, né, contradizer, né, o ditado. Então, aqui, ó, exemplos, né? A história é pródiga em nos apresentar. Né? Sócrates foi obrigado pela sociedade, né, ateniense a tomar, né, cicuta em razão de suas ideias. Jordano Bruno, que concebeu a Terra como um simples planeta, tal como sabemos, né, tal como se sabe hoje, perfeito? Tem que evitar a primeira pessoa. Foi chamado, né, herege, né, e queimado. Darwin debateu-se contra a incompreensão e condenação de suas ideias, mais tarde aceitas. Ainda hoje, temos exemplos, né? Tem-se exemplos, tá, galera? Vem fugir da primeira pessoa. Então, tem-se exemplos. Claro que assim, o cara não vai tirar ponto de vocês, absurdo. A pessoa coloquei primeira pessoa do plural. O cara não vai tirar ponto de vocês assim. Show? Mas é importante, né, que nós usemos a terceira pessoa para que, quanto mais afastados do texto, melhor, mais credibilidade ele vai passar. Tem-se exemplo de procedimentos similares. Oscar Arias, né, presidente da Costa Rica e Prêmio Nobel da Paz, ainda há pouco tempo se debatia com a sociedade de seu país, certo? Que teimava em colocar obstáculos à sua atuação. Em tempo, o mérito de Oscar Arias nem era o de estar à frente de seu tempo, mas simplesmente de analisar, né, os problemas do presente. Esse mal não será curado tão cedo. Isso porque as pessoas que conseguem enxergar à frente apresentam ao homem o que ele odeia, né, desde tempos, né, imemoriais. A necessidade de rever as próprias convicções. Enquanto esse ódio, né, ou será medo, né, não for superado, a humanidade continuará mandando, né, outro Jordano Bruno para a fogueira da incompreensão e do isolamento, ignorando as pessoas de visão, continuará cega para o futuro e para si mesma. Então, aqui, vamos partir do princípio de que escrever é comunicar, é transmitir uma mensagem. Meus amores, gostaram do texto aqui? Eu achei que ficou um pouquinho pequeno, não ficou tão bem desenvolvido, achei pequena ali a parte do desenvolvimento. É um exemplo clássico, né, de um tema que é subjetivo. Toda vez que o tema é subjetivo aqui, ó, né, acaba que a redação fica um pouco, né, não tão objetiva, que não traga, né, dados, aquela coisa toda. Então, eu gosto que a redação do Enem ela é muito objetiva, vai tratar de um problema, né, de um problema que está em voga na sociedade. Isso aqui é um tema mais subjetivo, que acontecia muito isso em bancas militares. Uma vez a ESA cobrou o seguinte tema, né? De grão em grão, galinha enche o papo. Era para você interpretar aquele provérbio e trazer para os dias de hoje. Na verdade, era o quê? Devagar as pessoas conseguem alcançar seus objetivos. Então, assim, quem falou bem, falou sobre perseverança, persistência. De repente, né, colocou como exemplo, né, alguns empresários famosos conseguiram isso, começaram de baixo, né? Eu posso colocar algumas coisas ligadas a isso. Então, é um tema subjetivo que vai trazer uma redação um pouco subjetiva. Show? Um olhar mais subjetivo, que não pode ser, né, infelizmente, a redação do Enem, já que ela vai trazer para nós, né, um olhar mais objetivo, uma vez que ela já é nos dado lá, é um tema que vai trazer uma problemática e assim por diante. Show de bola? Aqui ele apenas colocou observação final. Então, enquanto esse ódio, né, ou será medo, não for superado, a humanidade continuará, né, matando outro Jordano Bruno para a fogueira, mandando, perdão, né, da incompreensão e do isolamento, ignorando, né, as pessoas de visão. Continuará cega para o futuro e para si mesma a sociedade, certo? Então, aqui ele colocou, ele finalizou o seu texto, né, com observação final, que mais ocorre para nós na redação da UERJ. Perfeito? Show? Então, aqui ele começou, né, a frase lá de cima e contradisse aquela frase, capacidade de estar à frente do seu tempo quase nunca confere ao seu possuidor alguma vantagem. Então, a dureza das sociedades humanas em aceitar certas noções desmente, não raro o ditado popular, né? Quem terra de cego, quem tem olho é rei. Ele botou, para confirmar aquilo que ele disse ali, a opinião dele, você vê que ele colocou alguns exemplos. A história é pródiga em nos apresentar, né? Sócrates foi obrigado pela sociedade ateniense a tomar, né, cicuta em razão de suas ideias, né? Jordano Bruno, que concebeu a Terra como um simples planeta, tal como sabe-se hoje, né, foi chamado herege e queimado. Darwin debateu-se contra a compreensão e condenação de suas ideias, mais tarde aceitas.
ainda hoje, né, tem-se exemplos de procedimentos similares. Você vai comparei aqui, né? Comparei, né? Eu apontei um dado lá atrás, né? E comparei com o que acontece ainda hoje, né? Com o presidente da Costa Rica, perfeito? Aí, prêmio Nobel. Show, meus amores. Então, assim, foi um texto muito bom, muito bem desenvolvido, sim, mas fugiu um pouquinho, né? Daquela análise, do modo, né? Que nós vamos fazer a redação, né, do Enem. Aproximou-se um pouquinho mais, né, da redação da UERJ, tranquilo? Que vai trazer, de repente, para nós, né, um tema um pouquinho subjetivo, que ele vai ser retirado, né, de um livro. Show? Agora, o concurso oficial do bombeiro, não. Né, vai ser um tema ligado à sociedade, não vai ser retirado do livro. Então, quem tem a vontade, o intuito de fazer o concurso oficial do bombeiro, né, falei com você já, estou só repetindo aqui, né, são 50 questões, vai ser mais curta a prova, certo? Não vai ter lance de conceito, vai ser pontuação, que é a mesma coisa, né, cara? Você tinha pontuação e assim eram classificados através do conceito A, conceito B, conceito C. Agora não, vai ser pontuação. Show? Tranquilo? E ao final, né, eu acho que a segunda fase da prova continua sendo física e matemática, creio eu. Tem que ver isso aqui com calma. Para quem quiser fazer, de repente pode perguntar se souber de alguma coisa, ou pode ver isso com mais detalhe. Mas é um concurso muito bom. Imagina, antes de entrar para a faculdade, você fazer um concurso. Tem que ter dom também, tem que ter, né? Tem que ter, como é que se diz? É dom mesmo, tem que ter. É um sacerdócio, cara. Esse bombeiro não é para qualquer um. Claro que vai juntar estabilidade, aquela coisa toda, mas é um sacerdócio. É igual dar aula. Tem que gostar, tem que ter, né? Tem que ter vontade e dom realmente, tá? Então, vamos partir do princípio de que escrever é comunicar, é transmitir uma mensagem ao leitor. Portanto, quem quer comunicar e ser bem compreendido precisa ser claro, bem organizado nos seus atos de comunicação. Uma forma de se iniciar uma dissertação. Isso aqui a gente já viu, né? Definição. Pode começar a dissertar fazendo uma definição do tema para atribuir maior clareza e objetividade ao texto. Então, violência consiste em... A violência caracteriza-se como um ato é violento quando existe violência se... Você pode começar com uma definição, certo? Para deixar mais claro e objetivo. O cuidado é o seguinte, aqui, ó, repare que não tem, né, aquele... O corretor não pode perturbar vocês quanto àquela muleta argumentativa. Então, assim, são maneiras de começar o texto. É importante que evitemos, né, de conhecimento geral, sabe-se que, é notório que, porque são formas, né, que vão ajudar vocês a começarem um texto. O autor pode implicar com aquilo ali. Ele pode chamar de muleta argumentativa. Fazendo assim, ó, definindo, ó, não fica tão claro, né, cara, que é uma muleta argumentativa, mas claro, uma forma de começar realmente sem aquelas ajudas, né? Show, amor. Então, a violência consiste em... A violência se caracteriza como... O ato é violento quando existe violência se... Tá? Então, uma maneira de nós começarmos o nosso texto também, né? Dando a definição. A comparação, né? Tem-se também a opção de começar buscando uma definição do tema por comparação. Então, atribui-se a violência como... A violência torna semelhante a... A violência aparece com... Assim por diante. Eu posso começar... Quando eu falo em comparação, eu posso começar até comparando outro lugar. Né? A educação... Né? Eu vou falar de educação no Brasil. Vou comparar com outro lugar, com um país, né? Um país, né, que seja, porque a educação seja bem evoluída em relação a nós, um país desenvolvido, tranquilo. Então, tem várias maneiras de nós começarmos a introdução. A citação pode-se ainda iniciar um texto com uma citação relativa ao tema, uma frase interessante, né, um verso, um fragmento. É importante também começarmos com uma citação. Cuidado para não citarmos muito no texto, mas um texto muito citado, né, com muitas citações, deixa de ser próprio, né? O corretor vai tirar ponto quanto a isso. Então, é importante citarmos sim. Né? Eu posso começar com uma citação, né, com um argumento de autoridade, depois, com essa citação, né, trazer, né, a opinião, a tese já lá na introdução. Show? O ideal é que a citação seja feita de modo clássico, né, entre aspas, reproduzindo exatamente as palavras do autor e como indicação da fonte, né, de onde foi retirada. Eu posso fazer isso aí. O ideal é que nós façamos isso. Show? Mas assim, né, a redação da dissertativa, né, hoje é muito mais claro, né, é muito mais visto, né, a citação indireta. Tranquila? Em seguida, faça uma pequena análise em breve, comentário a respeito da opinião citada, expondo ao mesmo tempo, né, o seu ponto de vista. Então, eu posso, né, colocar a citação ali e logo depois, certo, colocar o meu ponto de vista sobre o assunto, trazer a opinião. É sempre assim, eu vou colocar a minha citação, a minha comparação, uma alusão histórica, né, um tópico frasal, e depois trazer a comparação e assim a opinião, o meu ponto de vista que eu tenho em relação ao assunto. Show? Então, histórico. No início do texto pode-se fazer um histórico, né? Uma explanação rápida do tema através dos tempos, dando ao tema, né,
uma abordagem temporal. É aquilo que eu também gosto, quando eu vejo, eu gosto muito disso. Quando o aluno faz uma análise, né, temporal, ele vai buscar o passado, vai fazer uma alusão histórica. Então, antes a violência era X, agora é outra. Ontem, ou nos tempos, né, o período colonial, você vai apontar, vai trazer uma alusão histórica. Perfeito? Amanhã será show, depois do histórico, apresenta a ideia central, inicia a argumentação. É normal, vou fazer uma alusão histórica, vou apresentar logo depois, né, minha ideia central, a minha tese, depois vou iniciar a parte argumentativa. Tranquilo? Vocês já sabem fazer já. São maneiras de vocês iniciarem, né? Vocês iniciarem a introdução principalmente. Voltar ao passado. Eu só posso usar, na verdade, né, cara, atualmente, no dia de hoje, caso eu comece meu texto fazendo uma alusão histórica. Eu não posso começar meu texto atualmente, no dia de hoje e hoje em dia. Eu estarei sendo muito redundante, uma vez que o tema vai ser atual. Então, começar com atualmente, no dia de hoje em dia, é ser muito redundante. Tranquilo? Então, assim, se eu começar fazendo uma alusão histórica, voltando ao passado, né, comparando os tempos lá atrás com os tempos de hoje, aí sim eu posso começar. Mas no dia de hoje, no entanto, né, hoje em dia, no entanto, atualmente, aí eu posso sim. Show exemplo. Pode-se também escolher um fato exemplo, né, expressivo para iniciar o texto. Em seguida, faz-se uma análise interpretativa desse exemplo, que poderá ou não ser retomado mais adiante, revelando nossa visão sobre o tema. É o normal. Eu vou dar um fato exemplo, né, um fato bem expressivo que aconteceu, certo? Depois eu vou fazer uma comparação já trazendo, vou ligar, né, aquele fato, né, que eu citei, certo? Fazendo uma comparação e trazendo, né, a minha opinião, deixando claro, né, a ideia central, a tese, né, a minha tese em relação ao tema. Show? Iniciar uma dissertação a partir de um exemplo da concretude, né, e comunicabilidade ao texto, né? Isso você vai comunicar com todo mundo, você comunica com o leitor, né? Se aquele fato foi expressivo, se aquele fato realmente, né, aconteceu bem recente, você conseguiu citá-lo, né, vai ter, né, uma boa comunicação com o seu leitor, uma vez que ele vai lembrar também, ele vai conseguir fazer essa ligação com o fato que você citou ao tema proposto. Beleza? Então, estatística, né? Pode começar a redação, pode sim, né? Pela apresentação de um dado estatístico esclarecedor sobre o tema, né? O procedimento é praticamente, né, idêntico ao de iniciar o texto pela exemplificação. Posso exemplificar, colocar um exemplo, ou também eu posso começar com um dado estatístico. Então, segundo o IBGE, né, ou sim, segundo a Constituição, né, de 1988, né, o direito, sei lá, você vai começar com a Constituição, com o artigo 5º, sei lá, vai começar. É importante que sejamos criativos, que vocês busquem a criatividade. Então, posso começar com um dado estatístico, eu posso começar, né, com o artigo da Constituição, que vai trazer aquele direito que realmente, infelizmente, não é, né, seguido pela sociedade. Eu posso começar dessa maneira. Tem várias maneiras de nós começarmos a introdução, meus amores. Show? Resumo daquilo que se pensa sobre o assunto da redação é uma das possibilidades de início. O começo da dissertação funcionaria assim como uma espécie de índice, né, de sumário do texto, em que se apresentaria de modo sintético o tema, o ponto de vista e a argumentação. Show de bola? É maneira também, é um modo também de nós, né, começarmos a introdução de um texto, perfeito? Resumir, fazer um resumo daquilo que se pensa sobre o assunto da redação. Show de bola? Eu botei assim, ó, é possível afirmar, né? Até esse é possível afirmar aqui, cara, é uma expressão que deve ser ditada. Show de bola? Tu pode pensar, desde 2014, alguns eleitores informados. Show de bola? Por quê? Porque o corretor pode perturbar vocês, pode nos perturbar em relação a esse iniciozinho. Ele pode perturbar e alegar que é uma muleta argumentativa e tirar ponto, né? Ponto bobo, ponto bobo. Mas, cara, é bom, né, que evitemos isso. Então, desde 2014, alguns eleitores informados, né? Vendo aqui é certinho, ó, vem sendo confundidos, principalmente por causa de falsos e-mails que circulam pela internet. Essas mensagens de autoria desconhecida transmitem, né, uma informação incorreta sobre o voto nulo e acabam convencendo os cidadãos, né, insatisfeitos com os políticos a anular seu voto. Então, assim, é um modo de começar, mas é importante que não comecemos, cara, qual é possível informar que, é notório que, porque o corretor pode perturbar isso aí, pode implicar, né, alegando ser, né, uma muleta argumentativa. Show? Porém, muitos eleitores não sabem que o único voto capaz de anular a eleição é o voto que é anulado decorrente, né, de algum acontecimento que prejudique o processo eleitoral, como, por exemplo, a falsificação de votos, né, a compra de votos ou, né, o furto de urnas. Perfeito? Assim, o voto nulo é apenas uma manifestação direta da pessoa que vota, muitas vezes pensando que pode anular a eleição e ter como consequência a substituição dos candidatos, sendo aparentemente algo vantajoso, o que não é. Então, em alguns casos, quando uma pessoa vota nulo, né, visando a provocar uma nova eleição, ela está sendo muitas vezes enganada por falsas informações que recebeu na internet ou que ouviu de alguém, que faz com que o eleitor desperdice um dos nossos direitos mais valiosos, né, que é o direito de escolher um candidato para representá-lo politicamente. Coisa que não acontece, assim, é difícil você ter um bom candidato.
candidato de confiança. Isso é o mais difícil, é esse, tá? Assim, antes de uma pessoa votar, além de pensar qual será o melhor candidato para votar, para o seu voto, né, deve ter o cuidado de não se enganar, né, com informações incorretas, procurando sempre confirmar essas informações e verificar, né, se as fontes são confiáveis, pois assim, né, portanto, né, assim os eleitores estarão valorizando o seu voto. Então, é uma redação, né, de um aluno do ensino médio, trazendo aí essa discussão relacionada, né, ao voto. Tranquilo? Então, assim, eu vou tirar ali, né, o é possível afirmar aqui, o cara pode, né, repare que ali, ó, estão sempre, ó, ele ligou na introdução, né, ele ligou o parágrafo de desenvolvimento da introdução por meio do conectivo, trazendo uma ideia contrária, ele usou, né, o conectivo porém, né, o adversativo, show, assim, deu continuidade com assim, né, assim, é importante que sempre liguemos. Então, né, o assim, antes de uma pessoa votar, é importante que sempre, né, vocês mantenham sempre, né, as partes do seu texto, né, conexas. Perfeito? Adequação. A redação deve obedecer à norma culta escrita, evitando-se repetições inexpressivas, certo? É importante que evitemos repetições. É importante que sempre busquemos o quê? Né? Fazer uma coesão referencial. Você evitar a repetição por meio de pronomes, por meio de pronomes, substituições, certo? Sinônimos. É importante que sempre evitemos as repetições inexpressivas. Eu posso repetir? Posso. Mas repito onde? Né? Em parágrafos diferentes. Perfeito? Gírias, né? Vocabulário impreciso. Então, as gírias, pô, pelo amor de Deus, né? Se é uma culta, né? Eu não posso nunca, né, usar as gírias, ao menos que eu faça aquilo com criatividade, vou ter que colocar, né, entre aspas, mesmo assim, né, o corretor pode, de repente, né, entender aquilo ali como errado. Então, se eu posso uma gíria, eu posso representar uma fala de alguém, eu posso exemplificar a fala de alguém, né, através de uma gíria. Então, vou pôr lá entre aspas, perfeito? Clareza, deve-se evitar ambiguidade e obscuridade. É importante sempre que evitemos o quê? Um texto ambíguo. Então, por isso que eu sempre indico a vocês, né, que vocês façam aqueles textos curtos, porque quanto maior o meu parágrafo, né, o meu período, mais fácil, né, vai ser de se tornar ambíguo. Tranquilo? Então, assim, é importante que nós evitemos parágrafos, períodos muito longos. O cara que começou a escrever aqui, ele só fechou lá na última linha, né, no ponto final. Show de bola? Por quê? Porque, assim, quanto mais longo o período, mais fácil ele é para ser ambíguo, para ter erros em relação à vírgula. A vírgula, o erro da vírgula traz também ambiguidade. Perfeito? Ó, show? Concisão, evitar redundâncias, né? Prolixidade, evitar com certeza redundância. Assim, atual, começar o texto que quiser é uma redundância de cara. Que o tema é atual, show de bola, começar, né, a conclusão, por fim, né, conclui, se eu concluo também é redundância. Perfeito? É importante que evitemos isso. Coesão, evitar fases e períodos desconexos. É importante que sempre, né, mantemos as partes conexas. Igual ele fez ali, ó, ele conectou sempre uma parte à outra. É importante, principalmente, né, conectemos o quê? Os dois parágrafos de desenvolvimento. Show de bola? Expressividade, evitar as frases feitas, né, os lugares comuns. É importante que evitemos as frases feitas, aquela frase linda, né, que muitos colocam ao final do texto achando que estão fazendo uma coisa muito legal. Mas é importante que evitemos frases feitas ou lugares comuns. É importante que sempre, né, evitemos o senso comum através do quê? Né, de argumentos diferentes dos demais. Como é que eu vou buscar isso aqui, professor? Lendo muito. Certo? Se eu leio pouco, né, não tem como buscar né, fazer uma dissertação diferente, né, cara, que vai fugir ao senso comum. Show, meus amores. Aqui a gente falado com vocês já. Só estou, né, passando para vocês, né, ratificando aquilo que nós já vimos já. A dissertação, gosto que vocês façam, né, 4 parágrafos direitinho, 3 a 5, 7 a 10, 3 a 5. Show de bola? Não tem posição mágica alguma. É importante para que vocês desenvolvam um bom texto, né, que vocês busquem cada vez mais, né, informações, né, leituras, dados. Vocês busquem isso antes. Eu posso, antes de fazer um tema, eu vou buscar informações sobre ele, certo? Para que realmente eu tente fugir ao senso comum. Show de bola? É importante também, né, que esteja sempre conectado uma parte com a outra, para que assim, né, o texto seja coeso e coerente. Show de bola? Assim, esse lance de você ligar um parágrafo ao outro, né, também complicado, porque muitas vezes, né, algumas correções, né, passadas, os corretores, na verdade, estavam até implicando com essas partes que vão ligar, né? Por exemplo, assim, eu vou falar de um assunto no primeiro parágrafo do desenvolvimento, vou ligar ao outro. Então, assim, outro fator, né, a se mencionar, né, isso não menos importante, ainda convém lembrar. Então, eles estavam implicando com essas formas também de ligar um ao outro. Então, assim, cara, alguns alunos meus nem ligaram mais, sabe por quê? Deixaram de conectar uma parte a outra. Por quê, professor? Porque, assim, o corretor não é burro, né, cara? Ele sabe que ali tem a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, isso nem importa muito, né, cara, mostrar para ele essa ligação.
Porque eles sabem, mas assim, é muito difícil não ligar. Mas quando vocês forem ligar, evite expressões muito longas, assim, ó. O então, tá vendo aqui, o porém, o assim, certo? Por quê? Porque expressões muito longas, como outro fator importante, ainda convém mencionar, se muitos alunos usarem essas formas, né, eles vão encarar como clichê, vão encarar como repetição, vão encarar como muletas argumentativas. Então, assim, é importante que nós evitemos. Se eu for ligar um ao outro, vou ligar como? Né? Vou tentar ligar, né, com uma conjunção, uma conjunção simples, não com uma locução. Porque a locução ela vai deixar bem claro, né, que aquilo pode se tornar uma muleta argumentativa, ainda mais se for usada por mais pessoas. Então, outro fator, né, a se mencionar, ainda convém lembrar, eu sei que assim, são formas que nós podemos criar na hora. Eu posso criar uma forma na hora de ligar um ao outro, mas o corretor perturba quanto a isso. Eu vou tentar, né, assim também, sei lá, o mais também, tentar em segundo plano, tentar arrumar uma forma, né, de não, né, repetir muito essas formas também para que ele não encare, né, como muleta argumentativa assim, né, encare que o seu texto, né, beirou, na verdade, o senso comum. Tranquilo, amores? Cara, vou encerrar por aqui. Um pouquinho, faltam 7 minutinhos, 8 minutinhos para acabar. Show? Vocês descansem um pouquinho. Olha só, por favor, mandem para minha redação, deixe de fazer não. Se mandarem para mim, né, cara, a parte, né, assim, no meu WhatsApp pessoal, certo? Eu vou corrigir. Ficou ruim de eu corrigir lá no e-mail, que são muitos e-mails que eu recebo todos os dias. Então, assim, mandem para mim, façam redação bonitinha, né, em Word, manda para mim. Eu não vou correr, não vou valer ponto, por quê? Porque assim, vai ficar em cima de vocês, valendo ponto ou não. Não vou sentir a vontade de fazer, perfeito, mas estou vendo que vai ser a única saída, né, de cobrar, né, a redação valendo ponto para vocês. Então, assim, deixei os temas bonitinhos lá, né, para vocês fazerem. Não coloquei os textos motivadores, vocês podem buscar os textos motivadores e, assim, elaborarem redações para mim. Eu tenho vários temas lá. Então, assim, elaborem para mim, nem que seja um por semana. Mandem um por semana direitinho, eu vou corrigindo para vocês. Eu juro, prometo que eu vou corrigir. Aqueles que mandaram para e-mail ficou muito confuso, porque ficou muito ali misturado. Ficou meio que ficaram perdidos no meu e-mail. Mas se mandarem para mim pelo WhatsApp, eu vou corrigir com certeza. Então não deixe de mandar não. Tá bom? Mandem para mim. Tá? Tem lá. Qualquer dúvida me chama aqui no particular. Mas não deixem de fazer as redações. Tá chegando. Não sei se vocês têm outra fonte, outro corretor, né? Ou Descomplica. Mas caso não tenham, cara, não deixem de fazer. Tá? Mandem para mim que eu corrijo para vocês. Tá? Eu vou ver esse lance do nosso livro paradidático, né? E ver, né? Eu fiquei trabalhar com vocês os possíveis temas que eles podem cobrar na UERJ. Na vestibular da UERJ. Vai continuar normal o vestibular da UERJ, né, com os cursos. Agora, o bombeiro vai ser a parte, né? Vai ser um tema voltado mais ao que está em voga na sociedade. Não vai ser retirado daquele livro lá. Tá? Ver se no próximo encontro eu já tenho o livro em mãos. Falei com o Armando que eu ia pegar com ele lá. Show. Falou que não sabia se tinha o livro lá ainda. Mas caso não tenha, eu até busco aqui também, por fora. Beleza? Aqui nós, no nosso próximo encontro de redação, trabalha com vocês realmente, né? Qual o tema possível, né? Quais são os possíveis temas que podem ser tratados, né, pela UERJ em relação ao livro que nos foi ofertado, nos foi oferecido. Beleza? Beijão, tá? Fiquem com Deus. Bom até terça ou quarta-feira, acho que eu falo com vocês. Hoje é terça, perdão. Segunda-feira, feriado, me confundi um pouco. Acho que na quinta-feira eu falo com vocês de português. Tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau, O senhor amor. também. Fique com Deus. Você também, negócio.